segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, que nós vamos estar lendo, mesmo assentados, a partir do verso 1. Segundo Crônicas 20, a partir do verso 1. Nós vamos estar lendo apenas do 1 até o verso 3, mas eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos estar lendo todo o capítulo durante o momento de estudo, de pregação da palavra do Senhor. Segundo Crônicas 20, a partir do verso 1. Onde a palavra do Senhor nos diz o seguinte: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do mar morto da Síria. E eis que eles já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou jejum em todo o Judá. Vamos orar. Deus, mais uma vez diante do Senhor, nós estamos com nossos corações já aquecidos por ter te adorado. Pedimos graça e favor do alto, para que esse momento, ó Deus, nós possamos ter o Teu Espírito ministrando sobre nossas vidas, sobre nossos corações. Nós queremos muito mais do que um discurso, muito mais do que uma orientação. Nós queremos ser ministrados pelo Espírito do Senhor essa noite. Tanto nós que estamos nesse local, tanto as pessoas também que estão em casa e porventura vão ter acesso, depois dessa gravação, possam também ser impactados, encorajados pela palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor cumpra o propósito pela qual está sendo liberada. E desde já nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. A história do rei Josafá, ela é narrada a partir de 2 Crônicas 17, onde ele aparece já sucedendo seu pai Asa, que também era rei. Josafá reinou em Judá. Israel é dividido, ele vem reinar em Judá, que ficou a parte do sul, e lá ele reina durante 25 anos. O seu reinado foi extremamente bem sucedido, porque era um homem obediente, era um rei aprovado pelo Senhor, e o Senhor confirmava o seu reinado a cada momento. Por conta da sua obediência, ele tornou um dos reis mais prósperos e mais ricos de toda a sua época, de todo o seu daquele tempo. A palavra nos afirma que ele buscou o Senhor, andou nos caminhos do Senhor, e ele estava incluído entre os homens que eram retos aos olhos do Senhor. Além de experimentar a aprovação do Senhor, também experimentava a aprovação de todo o seu povo, que lhe dava presente e cada vez mais tornava ele mais rico e cada vez mais poderoso. A palavra nos afirma que ele tinha riqueza em abundância, tinha poder em abundância, e Judá construiu armazéns, se organizou, o povo vivia feliz, e durante seu reinado nem guerra era frequente durante aquele tempo. Em torno de Judá, todas as pessoas respeitavam, naquele momento, Judá, e por consequência o reinado de Josafá. O rei foi um grande administrador, também conhecido como um homem de eminente piedade, um homem que vivia de acordo com a vontade do Senhor. Ele reorganizou todo o poder de Judá, poder judiciário, designando juízes para cidades importantes, tivesse governo. E ele foi um exemplo de um rei de bom governo, próspero e empreendedor. Só tem que um dado momento torna-se parente de Acabe. Para quem não lembra, Acabe era esposo de Josabel. E eles se dão os filhos em casamento, e daqui a pouco começa a eles viver longe dos caminhos do Senhor. E Acabe adorava outros deuses, viviam longe do caminho do Senhor, e de alguma forma influenciou a Josafá, também está tomando algumas decisões equivocadas. Me permitam abrir um parênteses, já trazer alguma aplicação. Cuidado com quem você ouve, cuidado com quem você anda, cuidado quem são as suas companhias, porque companhias de alguma forma influenciam decisões equivocadas, influenciam a nossa vida. E assim foi na vida de Josafá. Ele toma algumas decisões equivocadas, resolve junto com Acabe, dar ouvido a Acabe, faz aliança com Acabe, se junta e vai atacar Ramote e Gileade. A batalha se intensifica, e o que acontece é o seguinte: Acabe morre. E quando Acabe morre, Josafá volta da guerra para Jerusalém, onde morava, e aí o profeta Jeú chama Josafá à conversa. Repreende ele por ter entrado em uma guerra que não seria dele,
fala o seguinte: você perdeu força, você se esforçou, perdendo energia numa guerra não é sua, e você acaba perdendo o foco que é o Senhor. Depois desses erros, Josafá ouve a orientação do Senhor, ouve a orientação vindo através do profeta Jeú, e ele nomeia juízes para a cidade, se organiza, nomeia levitas e sacerdotes para julgar o povo, e vive depois, debaixo da orientação do Senhor, fazendo tudo no temor do Senhor, com a fidelidade, com o coração íntegro, de forma correta, de forma aprovada pelo Senhor. E durante toda essa tranquilidade que o povo vivia, essa calmaria, chega notícias que 3 reinos tinham se juntado para vir contra Josafá. E aí o medo se instaura em Judá. Era uma grande multidão que estavam em Engedi. Engedi é cerca de 40 quilômetros de Judá, estava perto. Ele recebe essa notícia que reinos se juntam para atacar Judá. E uma cidade que estava calma, uma cidade que estava tranquila, um povo feliz, começa a ser ameaçado agora, porque 3 reinos fortes, e eram maioria, estavam vindo contra Judá, e com toda certeza ia trazer problema para suas famílias, para o seu reinado, ia matar pessoas, talvez exterminar aquele povo, e Josafá teve medo. Já tentando na introdução ser um pouco prático, já tentando personalizar algo que pode trazer alguns ensinamentos para a nossa vida, a gente percebe que na nossa vida é exatamente assim. As coisas vão bem, as coisas estão equilibradas na nossa casa, no nosso casamento, no nosso ministério, no nosso trabalho, as coisas estão em paz, nos nossos filhos, e de repente notícias desafiadoras chegam, seja na área da saúde, seja na área de criação dos nossos filhos, seja no nosso casamento, seja no nosso ministério. Isso vem desafiar a nossa fé. Isso vem, de alguma forma, estremecer as nossas bases, e a verdade é que esses dias acabam nos amedrontando, nos deixando sem saber bem para onde olhar, sem saber bem o que nós vamos fazer, e a verdade é que esse medo tem sido algo frequente, inclusive dentro do nosso povo. As nossas mentes, nossos corações ficam, às vezes, atormentados, e um bom exemplo disso são os medicamentos que são usados, que cresceram mais de 3 dígitos, medicamentos desses que cuidam de transtorno emocional, que cuidam da saúde mental das pessoas. Isso não acaba sendo algo muito comum, e se nós não usamos, em alguns momentos, nós conhecemos pessoas da nossa família que fazem uso desses medicamentos, e acaba, de alguma forma, sendo maltratado, de alguma forma impactado por essas notícias que chegam. E se tem alguém que por muito tempo se equivocou em relação a essas questões, fui eu. De forma errada, eu pensava que para superar essas questões, essas dificuldades, bastava um pouco de força de vontade, um pouco de ânimo. E eu, quando vi uma pessoa caindo num momento, às vezes de fragilidade emocional, às vezes precisando buscar uma ajuda, eu falei: poxa, vamos lá, vamos pegar junto, vamos. E, na verdade, se tem alguma vantagem em ficar experiente, isso para não falar velho, é que a gente aprende a ver essas coisas de outra forma. A gente aprende que o Senhor usa a medicação, que o Senhor usa os psicólogos, os terapeutas, que usa a psicologia a serviço do povo de Deus, para abençoar o povo de Deus. E a verdade é que hoje eu louvo a Deus para a vida desses profissionais, que têm ajudado as pessoas a encontrar algumas respostas, algumas medicações que têm ajudado tanto no equilíbrio, na mente do ser humano, nas emoções, e trazendo e voltando de novo a ter a paz através disso. Mas fato é que Deus tem também abençoado o seu povo, e a palavra do Senhor é atual. Ela, o que está escrito, sempre condiz com a realidade, com as dificuldades humanas, e por conta disso, que ele apresenta na palavra equívocos, apresenta erros de homens de Deus, para que a gente seja, de alguma forma, estimulado a vencer as nossas dificuldades também. Um bom exemplo disso é Elias, com toda a proximidade que tinha com o Senhor, toda a unção de Deus. Quando ele sente-se ameaçado por Jezabel, ele vai sozinho para o deserto, anda sozinho lá, perambulando, e declara ao Senhor a vontade, inclusive, de morrer. Tamanho era o medo que ele passava naquele momento. E nós temos outros, como Davi, que depois que cai em pecado, depois que se equivoca, vai para uma caverna, e também tem um momento de grande perturbação na tua alma. A palavra de Deus lida com a realidade do ser humano, e tem um texto que eu sempre cito, porque todas as vezes que eu vou ler a palavra, eu tento buscar essa aplicação da palavra para nossas vidas. O texto de 1 Coríntios 10, 11, que essas coisas foram escritas por eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós,
para que nos fins dos tempos tenha chegado. Dentro dessa realidade de medo, de incerteza, de pavor, de dúvida, de falta de paz, de até mesmo falta de fé, esse texto que nós lemos de Josafá, onde eu li apenas 3 versículos, mas não vamos discorrer ele traz bons exemplos, boas lições. E eu queria começar abordando a primeira lição que esse texto traz. Momentos desafiadores fazem parte da nossa jornada. 2 Crônicas 23, se tua Bíblia ainda está aberta, você pode me acompanhar, diz o seguinte: então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá recebeu a notícia que vinha uma multidão contra ele, contra o seu povo. Ele levou todos a buscarem ao Senhor. Ele junta o povo, junta a família e fala: vamos o seguinte, nós temos medo, mas não temos outra coisa a fazer do que buscar o Senhor. Eles não se paralisaram diante do desafio. Às vezes nós temos a tendência em momento de medo, em momento que nos assola, momento que nos traz pavor, e a gente parar. E a gente paralisa e acaba não dando o próximo passo. E Josafá faz o seguinte, esse momento não vai sair do nosso controle, por mais que a rota não era essa, por mais que o plano de voo desejado não era esse, por mais que essas coisas não tivessem no nosso controle, mas isso não vai nos abalar. Nós temos que buscar o Senhor. Às vezes, as notícias ruins que chegam, seja de uma doença, como eu falei, de uma questão ministerial, no casamento, elas vão deixando a gente sem norte e, às vezes, temos dificuldade de enxergar o que o Senhor deseja para a nossa vida. Fato é que isso pode acontecer em alguns momentos da nossa vida. E tem, de fato, poder tirar a nossa paz, tem de perturbar, tem de tirar o sono, de tirar o apetite. Isso vai, de alguma forma, trazendo intranquilidade e levando a gente, às vezes, até não crer. Essa é a grande verdade. Se algum de nós criou uma expectativa equivocada, que pós aceitar o Senhor não teria dificuldade, isso foi um grande erro. Porque o próprio Jesus, lá em João 16:33, ele falou o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se há uma afirmação do próprio Jesus, que nós teríamos aflição, que nós teríamos dificuldade, também há uma orientação para termos ânimo, que é possível vencer essa dificuldade, que é possível, de alguma forma, nós enfrentarmos isso e sermos vencedores. O Senhor Ele não nos promete ausência de batalha, Ele não nos promete ausência de dificuldade, mas Ele promete que todas as vezes que passarmos por dificuldade, todas as vezes que passarmos por desafio, Ele estará ao nosso lado. Precisamos crer que em momento de medo, de incerteza, o Senhor nos acompanha e zela pelas nossas vidas. Isaías 43:2 diz o seguinte: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não atingirão. Olha que a palavra diz o seguinte: quando passar é o seguinte, você vai passar. Se você não passou ainda por dificuldade, se você não passou pela água, pelo rio, pelo fogo, há uma afirmação da palavra que essa dificuldade vai bater na tua porta. Há uma afirmação que isso vai chegar. Mas também há uma afirmação do Senhor, fala o seguinte: essas coisas não farão mal. Essas coisas não vão te abalar. E você precisa olhar para mim e você precisa crer em mim. Nós precisamos crer que em momento de desafio, em momento de tensão, em momento de temor, nós precisamos acreditar que Ele olha por mim e por você. Amém, meu irmão? Nós precisamos acreditar nisso. A nossa visão precisa estar no Senhor. E às vezes nós acabamos olhando o momento, as circunstâncias e acabamos esquecendo dessas verdades. Outro fundamento relevante é que às vezes vivemos desafios, lutas, guerras, que são verdadeiros processos para nos levar para um outro patamar, para um outro nível. Processos esses que, na verdade, têm o objetivo de nos tirar do lugar que a gente está para levar para um outro lugar. Às vezes para o centro da vontade do Senhor. Inclusive, nós só entendemos algum desses processos, às vezes, mais tarde na nossa vida. Gênesis 40 narra a história de José do Egito, que depois de ser vendido como escravo pelos seus irmãos, vai para a casa de Potifar, relevante oficial do faraó. O texto afirma que José achou favor na casa daquele homem, a ponto dele sair e deixar a sua casa, a tua família, aos cuidados dele. Durante esse tempo, a mulher de Potifar começa a aliciar José, a assediar José, e por vezes ele não cede, até que ela inverte a situação, inverte a história e manda ele injustamente para a prisão.
Olha o processo que José se envolve. Ele, inocente, para na prisão. Depois de ficar um tempo preso injustamente, ele passa a ser o líder daquela prisão, daquela carceragem, a ponto de estar sendo responsável dos outros presos. José, sem saber, estava sendo treinado pelo Senhor para ir para um outro patamar. Depois disso, ele revela o sonho do copeiro, chefe também lá da cozinha de Faraó, que estava preso com ele, dizendo que ele seria reintegrado dentro de 3 dias. Ele faz um pedido ao copeiro, que quando chegasse a Faraó, lembrasse dele lá diante do Faraó. Agora, uns chamam isso de uma grande amnésia, outros chamam de providência. Ele demorou 2 anos para lembrar de José. O camarada está preso, tem um sonho revelado por José, ele vai para a presença de Faraó e demora 2 anos. E a gente vê as providências do Senhor na vida de José. E aí, 2 anos depois, talvez se ele lembrasse de José ali antes, isso não teria um pingo sentido para José, o máximo que ele seria um ajudante de cozinha, mas passa o tempo, José continua sendo treinado, continua ainda fazendo o que o Senhor quer. Agora sim, 2 anos depois, o copeiro lembra dele, o copeiro fala do Senhor para ele, a hora que precisa revelar um sonho, ele falou: eu tenho uma pessoa que está lá na prisão, foi uma pessoa que revelou o meu sonho. Agora você olha o seguinte, como Gênesis 41:16 escreve. E aí Faraó chama José e fala o seguinte: ei, meu amigo, você consegue revelar meu sonho? Ele fala o seguinte: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável ao Faraó. Ele revela o sonho, satisfaz a Faraó, e olha o que está escrito agora em Gênesis 41:39. Depois disso, Faraó disse a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, a tua palavra obedecerá a todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. José foi honrado e se tornou um dos homens mais poderosos e sábios da sua época. Depois disso houve fome em toda a terra, mas a sabedoria dada pelo Senhor a José permitiu que ele, junto com o Faraó, alimentasse todo aquele povo e o povo ao redor. Agora José é forte, honrado, respeitado, mas teve que viver o processo. Ele teve que passar um período de luta. Ele teve que passar um período na prisão. Ele teve que passar pelo tratamento do Senhor. E às vezes, no momento de dificuldade, nós esquecemos ou deixamos de estar atentos que o Senhor está tratando das nossas vidas nesse período. Precisamos cumprir os propósitos do Senhor. Entendemos que a dificuldade pode ser uma oportunidade para Deus nos levar a outro nível. Outro ponto relevante ainda para fechar esse primeiro ponto é o seguinte, que muitas das vezes essas aflições, essas tensões, vêm para provar a nossa fé. Em alguns momentos nos envolvemos em processos que o objetivo é conhecermos o nível da nossa fé e o quanto amamos ao nosso Deus. Talvez o melhor exemplo disso seja Abraão. Sabia bem o que o Senhor prometeu, sabia que o Senhor não deixaria de cumprir, e aí depois de 25 anos, que o Senhor promete que ele seria pai de uma grande nação, a mulher dele infértil, com a madre fechada, 25 anos depois, nasce Isaac. E aí tudo estava em ordem, a promessa se cumprida. Mas agora o Senhor fala o seguinte: agora você vai lá e sacrifica. Agora você vai lá e entrega ele em sacrifício. E aí tem alguma coisa que me chama muito a atenção. E Abraão sabia bem e tinha certeza com quem ele estava lidando, que a tamanha certeza de Abraão, quando ele vai subir para cumprir o mandamento do Senhor, ele diz o seguinte: olha o que fala ele, Gênesis 22:5. Esperem aqui com o jumento. Isso ele falando para o servo que estava subindo com ele. Espere aqui com o jumento. Eu e o rapaz é Isaac. Iremos até lá e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Eu falei: Leandro, que história é essa? Como é que ele vai voltaremos, usando isso no plural, se Isaac ficou lá? Mas depois Hebreus explica isso muito bem. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Abraão sabia com Deus que ele estava lidando, que Deus era acima de qualquer suspeita. Ele sabia que o Deus que prometera iria cumprir. Ele sabia que por mais que as dificuldades no momento parecessem sem saída, mas o Senhor ia levar ele para um outro momento, para um outro local, para uma outra provisão. Para nós fecharmos esses pontos, eu queria só relembrar, para arrematar, tratamos que momento de medo faz parte da natureza humana e não pode nos paralisar. Momentos de dificuldade, Deus estará ao nosso lado cumprindo tudo aquilo que Ele deseja de nós e cuidando das nossas vidas. Que existem dificuldades que, na verdade, são processos para nos levar a outro nível. E o momento de desafio pode vir, mas para provar a nossa fé. Amém, irmão?
Vamos passar para o segundo ponto, segundo lugar. Em tempo de medo, põe os olhos no Senhor. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia. 2 Crônicas 20, a partir do versículo 5. 2 Crônicas 20, a partir do versículo 5. Diz o seguinte: Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ó Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu, Deus nos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos, na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desse templo e diante de ti, pois o teu nome está nesse templo, e clamaremos a ti a nossa angústia. Tu ouvirás e livrarás. E agora que os filhos de Amon e de Moabe, do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando agora. Estão vindo para nos expulsar da tua propriedade que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores dessa terra diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Israel, teu amigo? Eles têm morada nela e nela edificarão um santuário ao teu nome. Agora preste atenção, meu irmão, no verso 12. O verso 12 diz o seguinte: Ó nosso Deus, acaso não executarás juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em ti. Em primeiro lugar, o que chama atenção é que Josafá reconhece a limitação do seu exército, do seu braço, do teu armamento, das suas alianças, a limitação da sua força, e reconhece o seguinte: a sua limitação. Eu não tenho força, porque em nós não há força para resistir a essa grande multidão. E depois ele continua: e se tem algo que agrada a Deus, é um coração humilde, é um coração dependente do Senhor. Tiago, no capítulo 4, no verso 6, diz o seguinte: que Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Josafá, junto com o povo, toma a decisão seguinte: vamos buscar o Senhor. Não tem o que fazer, vamos buscar. Ele poderia tentar lutar, tentar arrumar aliança, melhorar o armamento, tentar de alguma outra estratégia, tentar fugir, mas ele fala o seguinte: a nossa decisão é buscar ao Senhor. Momento de desafio, é hora de buscar o Senhor. Momento de tensão, é hora de buscar o Senhor. E no verso 12, ele faz essa declaração que mexe com o meu coração. É uma declaração que ele fala o seguinte: não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos no Senhor. O que ele está afirmando é o seguinte: não vou olhar as circunstâncias, não vou olhar o momento, não vou olhar o desemprego, não vou olhar a falta de renda, não vou olhar o meu exame que saiu, eu não vou olhar a minha dificuldade, eu não vou olhar a minha dificuldade ministerial, eu não vou olhar tudo que tem me tirado a paz, eu vou olhar para o Senhor. Meu irmão, momentos de tensão, momento de desafio, momento que as coisas não vão bem, nós temos que mirar nossos olhos do Senhor. Quem está entendendo, diga amém, meu irmão. Nós precisamos estar atentos a essas realidades, senão nós vamos de alguma forma nos embrulhando, perdendo noção disso, e a gente acaba andando, perambulando e perdendo a oportunidade de estar perto do Senhor. E o que nesse momento de tensão, esse povo de Judá e Josafá nos ensina o seguinte: momento de dificuldade não é hora de deixar de buscar, não é hora de deixar de orar, não é hora de deixar de ler a palavra, não é hora de deixar de estar na casa do Senhor, é hora de investir tempo. E Josafá faz isso, em jejum, em oração, em busca, em súplica, e declara: nossos olhos estão postos no Senhor. Nossos olhos estão postos no Senhor. Eu não vou olhar as circunstâncias, eu não vou olhar o resultado do exame que está na minha mão, eu não vou olhar o que meu chefe falhou, eu não vou olhar a dificuldade que a conta parece que não vai fechar. Eu vou pegar os meus olhos e vou colocar no Senhor. E o Senhor há de olhar pela nossa dificuldade. O problema é que às vezes nós queremos resultados extraordinários na nossa vida sem investir o tempo necessário nas coisas do reino. E acabamos não colhendo os frutos que nós poderíamos colher. A nossa visão precisa estar alinhada com a visão daquele povo, com a visão de Josafá, que fala o seguinte: não tem olhos na situação, não tem olhos nas circunstâncias. Nós vamos pegar firme num propósito de busca do Senhor. E vem todas as pessoas e juntam e buscam o Senhor. Momento de desafio, dificuldade, nós não podemos mirar as circunstâncias, não podemos olhar o problema. Esse problema vai nos apavorar, nós vamos temer, mas nós precisamos colocar os nossos olhos do Senhor. Eu lembro bem uma viagem que eu fiz
com a Alessandra, e foi uma viagem que eu estava começando a vida. Logo ganhamos uma viagem de uma empresa que eu distribuía um produto, e essa viagem era para o México. E era a primeira viagem internacional que nós íamos fazer. Então, nós arrumamos passaporte, preparamos a viagem. A Alessandra ficou um tanto quanto tensa, porque nossas crianças ainda eram pequenas. Mas falei, mas vamos, né? Uma viagem 0,800, tudo pago, e a gente precisando viajar, sair, começando a nossa vida. Eu falei, nós vamos. Então, nós tiramos passaporte, juntamos todas as questões de casa, arrumamos as crianças, arrumamos quem ia ficar com nossas filhas, minha tia, minha mãe, o pessoal segurou a onda lá, pô, beleza, vamos viajar. Eu lembro bem que, por vezes, o que mais ouvimos era o seguinte: cuidado com o passaporte no México. Nós estávamos naquela época onde estavam roubando muito passaporte para entrar para os Estados Unidos através de um passaporte do México. Então, ele falava o seguinte: cuidado com o passaporte brasileiro vale um dinheiro lá no México, esse cuidado, cuidado, cuidado. Então, o que mais ouvimos foi isso. Marinheiro de primeira viagem, o que a Alessandra faz? Ela compra uma bolsinha e bota na frente do seu peito, da barriga, e a gente bota os passaportes ali. E a gente vai com os passaportes ali, e aquilo foi uma coisa mais bizonha, porque nós andamos quase toda a viagem, ela com aquele passaporte naquela bolsinha. Poucas vezes ela deixava aquele no hotel, deixava no cofre, e quando ia sair, cuidado com o passaporte, cuidado, as pessoas da agência de viagem, outras pessoas, cuidado com o passaporte, estão roubando muito passaporte. Então, a gente andava assustado na rua por causa do passaporte. Mas o passaporte estava muito bem guardado, estava por ela e foi zelado. E aí acontece o seguinte: passou os 10 dias da viagem, o coração dela doído, querendo vir embora, ela chorava no telefone com as crianças, doida para poder regressar para casa. Depois, o bom da viagem é que quando se pode voltar, né? A gente vai, os primeiros dias é uma beleza, mas depois a gente está com vontade da nossa casa, da nossa cama, e assim a gente estava. Doido para viagem, voltar, e a gente, tranquilo, a viagem foi boa. O pouco dinheiro que eu levei, eu já tinha, no último dia, nos últimos 2, 3 dias, eu tinha gasto o dinheiro, então não tinha muito mais nem como ficar. Aquela viagem certinha, que está na hora de vir embora. E aquela situação, entramos na fila no aeroporto, estavam as pessoas junto, era uma convenção, tinha outras pessoas, a Alessandra com passaporte na bolsinha, pelo menos imaginava eu, né? E a gente entra na fila para poder pegar o voo de volta. E era um sábado, e a gente, animado para vir embora, já falou com as crianças e tudo mais. Quando a gente está na fila, vai andando, chega a nossa hora, o pessoal vai tirando o passaporte, vai dando o passaporte. A Alessandra vai pegar o passaporte que guardou os 10 dias, com muito zelo, muito cuidado. Ela cuidou mais do passaporte do que de mim, durante todos esses dias. E ela vai tirar o passaporte. Cadê o passaporte? O passaporte não estava na tal bolsinha. Gente, no México, sem dinheiro, primeira viagem, as crianças chorando de um lado, ela chorando do outro, e eu no meio, e o passaporte não estava na bolsinha. E a Alessandra pega a minha bolsa, pega a bolsa dela, bota no chão, abre a bolsa no aeroporto, roupas de 10 dias sujas, todas elas já espalhadas, quando eu me dei conta, no saguão do aeroporto, todas as bolsas reviradas. Eu esqueci, eu não consigo lembrar quantas vezes ela botou a mão no meu bolso, no bolso da camisa, no bolso dela, nas bolsas, revirou tudo e não tinha o passaporte. Isso me deu um misto de vergonha, me deu um misto de inoperância. Primeiro, porque fui avisado muitas vezes. As pessoas olhavam para a gente como se fizesse assim: eles são um capial mesmo, vieram do interior. Tanto que a gente avisou. E aí, inclusive, a pessoa responsável pela agência de viagem falou: pô, mas nós avisamos, estava escrito, a gente sabia. E ela sabia tanto que ela tomou conta desse passaporte como ninguém. Mas o passaporte não estava ali. E a fila vai andando, voo internacional, e vocês têm que resolver. No final, a pessoa chega e fala o seguinte: não tem jeito. Vocês vão ter que ficar aí, procurar a embaixada, e essa embaixada não vai resolver isso só a partir de segunda-feira. Tirar um novo passaporte deve demorar de 3 a 5 dias. Eu falei: amigo, não tem cartão de crédito, não tem dinheiro. Amigo, não posso fazer nada, liga para lá, resolve de uma outra forma, e se vira com isso. E aí você, nesse momento, dá o pavor. Mulher chorando de um lado, as crianças, ela preocupada, as crianças choravam do outro, todas as minhas roupas sujas, espalhadas no aeroporto. Ela já tinha mexido em tudo, ela já tinha olhado para tudo. Eu lembro bem que eu fui no banheiro, eu falei: Senhor, não faz isso comigo. Não faz isso. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei para onde olhar. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho para quem ligar.
eu não tenho como resolver, eu não tenho como resolver essa situação. Mas eu lembro que eu falei para o Senhor, mas meus olhos estão postos em Ti. O Senhor precisa resolver isso para mim. Mas já viu aquele pedido que você faz, sem acreditar muito? Roubaram meu passaporte. Eu não tinha passaporte. E aí aquele desespero toma conta. E eu lembro bem que depois de pouco tempo, a fila andou, todo mundo já ia embora. Ligam para a pessoa da agência de viagem e pergunta, tem alguma Alessandra e Edgar aí? Tem, por quê? Porque apareceu um passaporte jogado numa empresa de um ônibus, de um tal lugar. E se vocês quiserem o passaporte, tem que vir buscar aqui. Faltava poucos minutos para o voo. Nós pegamos um táxi com ele, correndo, foi num lugar que eu não conhecia. Não me pergunte como esse passaporte parou lá, por que devolveram o passaporte. Ele nos deu o passaporte e nós entramos e embarcamos de volta. Meu irmão, Salmo 121, capítulo 1 fala o seguinte, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Quando acabar as forças, quando você não souber bem para onde olhar, quando o desafio chegar na tua casa, quando isso te deixar intranquilo, quando o medo tomar conta de você, quando você não souber bem o que fazer, olhe para o Senhor, mire para o Senhor, que Ele vai ter resposta para esse momento. Nós precisamos crer que em momento de desafio, que em momento de tensão, há um lugar de descanso, há um lugar de refrigério aos pés do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Nós precisamos crer nisso, nós temos que andar com essa visão, nós temos que acreditar que o Senhor pode nos fortalecer, pode nos trazer um renovo, mesmo em um momento de toda dificuldade, em um momento de desafio, em um momento de tensão. No livro dos Crônicas, no capítulo 16, nos conta a história de um rei. Esse rei Baasa que invade Judá e começa a edificar uma cidade de Ramá com o intuito de impedir a entrada do rei, que seria de Judá. Asa, naquela oportunidade, pai de Josafá. O rei Asa, após se sentir com medo, sentir tenso, sentir sem saber bem o que fazer, ameaçado, ele faz o seguinte, procura o rei da Síria e fala o seguinte, vamos fazer uma aliança, me ajuda de alguma forma a expulsar esse rei que está vindo aqui na minha terra e querendo tomar conta da minha terra. E ele vai e consegue, é bem sucedido. Mas quando ele volta, acontece uma coisa tremenda. O profeta Anani procura Asa, que foi buscar aliança fora, e não confiou no Senhor, e fala o seguinte, você confiou no rei na Síria, e não confiou em mim, não confiou no seu Deus, não confiou no Senhor que poderia te trazer a provisão. Nas outras dificuldades que você teve, você confiou em Deus, e a vitória foi dada a você. Mas no verso 19, o profeta Anani faz uma declaração de como o Senhor age em relação aos seus filhos quando passam um momento de dificuldade, um momento de tensão. 2 Crônica 16:9 diz o seguinte, porque quanto ao Senhor os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Os olhos do Senhor são todas nossas vidas, meu irmão. Momento de tensão, momento de dificuldade, o Senhor vai estar olhando por nós. Salmo 34:15 diz o seguinte, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos para ouvir o seu clamor. Amém, irmão? Vamos por terceiro ponto, e aí eu já caminho para o final. Terceiro ponto, nós paramos no verso 12. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, 2 Crônicas 20, onde nós vamos estar lendo a partir do verso 13. Me acompanhe que vai acontecer algo sobrenatural agora nesse texto. Para ganhar tempo eu vou fazer já uma versão comentada, uma leitura já comentada e nós vamos caminhar para o final juntos. 2 Crônicas 20, 13 diz o seguinte, todo Judá estava de pé diante do Senhor, como também as suas filhas, as suas mulheres e os seus filhos. Me permita já ir comentando. Momento de tensão, junte a sua casa, junte a sua família e ponha ela de joelho diante do Senhor. Josafá ensina o seguinte, não dá para fazer sozinho, não dá para se virar sozinho. Eu preciso de alguma forma estar juntando, eu preciso de alguma forma estar organizando a minha família para voltar ao Senhor. Verso 14, para procurar o Senhor. Verso 14, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Olha em cima de quem
que o Senhor envia o Espírito. O Espírito veio sobre Jaziel. O que era Jaziel? Levita. O Senhor manda o Espírito sobre quem lhe convém. Ele pode mandar sobre a tua vida, sobre a minha vida, desde que a gente tenha uma vida de devoção. Esse povo buscou o Senhor, estava diante do Senhor, e o Senhor escolhe um levita e manda o Espírito dele para que o recado venha ao povo. Verso 15. E disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu e o rei de Josafá, e vós, diz o Senhor, não temais, nem assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Meu irmão, momento de dificuldade, momento de tensão, o Senhor assume o controle da nossa peleja. Ele assume o controle da nossa luta. Ele assume o controle e fala o seguinte: não é mais de vocês. Me busque e deixa comigo. Nós cremos nisso, meu irmão. Nós temos que ter a convicção dessas verdades da palavra. Que momento de dificuldade o Senhor vai pegar e vai tomar conta da nossa vida e vai tomar conta das nossas lutas. 16, amanhã descerei contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Aqui nós estamos falando de vale de forma literal, deserto de forma literal. Mas me permitam aplicar. No final do vale vem a vitória. No final do deserto, a sua vitória vai chegar. E nós precisamos crer nisso. Vale, deserto, é o que antecede a vitória. E nós precisamos crer que o Senhor faz isso sobre nossas vidas. 17. Nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição e ficai parado. Às vezes nós nos mexemos demais. Momento de dificuldade, a gente, em vez de perder ou investir nosso tempo, nós acabamos perdendo força em várias outras coisas, nos mexendo. Queremos nos mexer, nos debater. E a palavra fala o seguinte: tomai posição e ficai parado. E vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não temais, nem vos assustais. Amanhã saireis ao encontro deles, porque o Senhor é convosco. 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. E todos Judá, os moradores de Jerusalém, também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Perceba que a adoração, a prostração veio antes da vitória. A vitória não tinha chego ainda, mas eles já estavam prostrados e adorando. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta. O louvor já tinha começado, a adoração já tinha começado. Isso precedeu a vitória. Verso 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro. A nossa segurança precisa vir de quem a gente crê, meu. Olha o que ele faz: crê no Senhor, esteja seguro. Crê que o Senhor vai cuidar da sua vida, esteja seguro. 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Sabe onde esse povo estava? Adorando? Na frente do exército. As armas, a força humana estava atrás. A adoração era prioritária, estava na frente. Esse povo ia adorando na frente, não tinha vitória ainda ganha. E eles estavam adorando ao Senhor. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. 22. E tendo ele começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Perceba o seguinte, início 22. Tendo eles começado a cantar e dar louvores. Enquanto eles cantavam e davam louvores, o Senhor iria trabalhando. O Senhor ia resolvendo a questão. Momento de dificuldade, momento de tensão. Louve ao Senhor. Entregue o seu melhor louvor, a sua melhor adoração. E a vitória estava sendo construída. Eles já estavam louvando, eles já estavam adorando. 22, mais uma vez, tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, do monte de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. 23, porque os filhos de Amon, de Moabe, se levantaram contra os moradores do monte de Seir, para os destruir e exterminar.
E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Alguns estudiosos sugerem, dentro desse fato sobrenatural, que o Senhor permitiu uma confusão, talvez uma cegueira. Os 3 reinos que vinham contra Judá se mataram, se degradearam. E agora percebe o que vai acontecer no verso 24. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, Judá é todo mundo reunido, o povo procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Aleluia. A sua dificuldade, o seu problema, vai ser desbaratado, vai acabar, vai ser enfraquecido, porque o Senhor vai assumir o controle, e Ele vai tomar conta dessas questões. Vieram Josafá e seu povo para saquear o despojo, e acharam entre os cadáveres riqueza em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e durante 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de Vale de Bênção, até o dia de hoje. Então Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas. Sabe para onde eles foram, meu irmão? Para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Verso 30 para acabar. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Meu irmão, assim Deus faz. Quando nós miramos nossos olhos nele, quando buscamos saída nele, como crendo de alguma forma que Ele vai cuidar, que Ele vai resolver, como dedicamos tempo em oração, em busca, em clamor, em leitura da sua palavra, Ele resolve as nossas questões. E nós precisamos crer nessa palavra. Essa palavra precisa guiar nossa vida. Essa palavra precisa orientar nossos passos. Ela precisa orientar nossas decisões. E nós precisamos mirar nossos olhos no Senhor. Precisamos buscar a presença do Senhor e essa proximidade a esse Deus, para viver uma vida de mais santidade, de mais busca, uma busca mais intensa, por consequência, uma vida de vitória. Vitória que só o Senhor pode nos dar. Aquele povo buscou, creu, e sequer precisou lutar. Ele chega do alto do monte e vê todos os corpos mortos, e só sobrou o despojo. As nossas lutas são do Senhor, e o Senhor vai nos proteger em momento difícil. O Senhor vai nos proteger em momento tenso, e nós precisamos crer nisso. Nós precisamos honrar o Senhor com o nosso compromisso de fé. Nós precisamos honrar o Senhor com nossas atitudes. 2 Samuel 2,30 diz o seguinte: honrarei aqueles que me honrarem. E para acabar, aquele despojo de guerra foi tanto, aquela riqueza, aquele ouro, aquela prata, foi tanto, que ficaram 3 dias pegando. Mas olha o que diz, ainda quem está com a Bíblia aberta, no verso 28. Entraram em Jerusalém ao som de alaúdes, harpas e trombetas. E sabe para onde eles foram, meu? Para a casa do Senhor. Depois de tudo alinhado, problema resolvido, fim do medo, fim da tensão, eles não se distraíram com o ouro, com a prata. Eles não se distraíram com o apartamento quitado, com o carro novo, com a casa de campo, com um bom salário. Eles não distraíram com nada daquilo. Primeira atitude deles de retorno, eles foram para a casa do Senhor. Eles foram continuar a busca pelo Senhor. Eles foram continuar a debruçar na palavra do Senhor e mirar os seus olhos no Senhor. E olha o que diz o verso 30, agora é para acabar mesmo. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso todos os lados. Eles tiveram o que todos nós almejamos na vida: paz e repouso. Paz e repouso. E só tiveram essa paz e repouso porque entregaram as suas guerras, os seus desafios, os seus sonhos, os seus projetos, as suas dificuldades
as suas necessidades para o Senhor. Eu não sei a guerra que você tem passado. A palavra nos afirma que todos nós ou estamos passando ou passaremos em algum momento. Ou passamos e estamos vivendo esse momento de tensão agora. Eu não sei a dificuldade que você tem passado. Eu não sei o que tem te provocado medo, instabilidade. Não sei se a criação dos teus filhos, que você achou que deveria estar muito mais coordenado, estar muito mais perto, e não está. Eu não sei se tua vida profissional, talvez sua vida espiritual ou até ministerial. Mas alguma coisa te tira a paz. Alguma coisa te incomoda. E nós precisamos, nessas guerras, nesse momento de desafio, entregar isso na mão do Senhor. Mateus 11, 28 diz o seguinte: venha a mim todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu não sei se você está cansado essa noite. Eu não sei se você já tem guerreado tanto com alguma dessas coisas. Talvez com a falta de renda, a falta de emprego. Talvez com alguma coisa que você gostaria tanto que acontecesse na tua vida e não tenha acontecido. O inimigo de Judá foi parado no meio do caminho. Ele não conseguiu vencer Judá, porque os olhos de Judá estavam sobre o Senhor. Meu amigo, você precisa acreditar nisso. Meu irmão, você precisa acreditar nisso. O inimigo pode até tentar destruir seus sonhos, seus projetos, sua felicidade. Mas se você colocar os olhos no Senhor, tudo isso vai se frustrar. Tudo isso vai cair por terra. E nosso Deus está ansioso para você procurar uma busca mais intensa, uma busca mais dedicada, um tempo maior de observação aos seus preceitos. Logicamente, eu não estou tentando você ver o Senhor apenas como quase um gênio da lâmpada, que está à sua disposição para você poder pedir, e Ele disponível, apenas para entregar os seus pedidos e suas necessidades. Dias atrás eu orava ao Senhor, pedindo ao Senhor para sondar o meu coração e as minhas intenções, para que eu tivesse um coração mais grato, um coração mais voltado para Ele. E nesse momento o Senhor fez voltar a minha adolescência, quando eu tinha 14 anos. E lembro bem, todas as vezes que eu ficava com medo de ficar em recuperação no colégio, eu passava a noite estudando, mas eu orava mais do que eu estudava. Eu buscava mais o Senhor do que eu estudava. E tinha um cântico que a letra dizia: eu sei que eu sou fraco, mas Cristo é forte, mas mesmo caindo, Jesus me levanta. Jesus é amor, é amor, é amor. E eu cantava, ficava com aquela letra na minha cabeça, a todo momento voltando essas questões. E todas as vezes que eu ia pegar um resultado, eu ia cantando essa música e orando e pedindo a Deus. Mas o Senhor queria que naquele momento, quando Ele me levou a 14 anos de idade, Ele queria que eu visse algo. E como um filme, eu vi. E naquele momento Ele falava o seguinte: eu queria essa dedicação, eu queria esse mesmo tempo de gratidão, que ele fosse proporcional a teu tempo de pedido, a teu tempo para me realizar essas demandas da sua vida. E o Senhor, 30 anos depois, 35, Ele faz voltá-lo a 14 anos. Ele fala o seguinte: o errado não é você me buscar para me realizar as suas demandas. O errado é você só me buscar para realizar as suas demandas. Eu tenho prazer em te servir, eu tenho prazer em te ajudar, mas você precisa me buscar pelo que eu sou, não como eu fosse alguém, como um garçom, para poder estar resolvendo as suas questões. Isso tem me confrontado a cada dia para redefinir as minhas prioridades, redefinir as minhas metas. E um outro dia eu declarava para o Senhor que eu queria viver mais dEle, que eu queria mais experiências com Ele, que eu queria cada dia experimentar o sobrenatural da minha vida, que eu queria cada dia mais ser orientado e tratado por Ele. E aí o Senhor às vezes faz algumas coisas com a gente. Ele me faz voltar em 1985, que teve uma novela, os mais antigos vão lembrar, o nome da novela era Roque Santeiro. E essa novela eu gostei tanto de ver ainda adolescente, que eu fiz o seguinte, alguns poucos anos atrás. Eu comprei umas caixas de DVD, onde vinha a novela inteira. E eu quase obriguei a minha família a ver essa novela comigo.
E aí aconteceu o seguinte, eu vi a novela em 1985, que há 5 anos atrás eu vi essa novela 2 vezes. Novela inteira, e eram muitos DVDs. E eu parava na noite para ver aquela novela. E eu ficava vendo, chamava as crianças, e se ela não viesse, eu brigava, vem mulher, vem todo mundo para a sala. E eu assistia essa novela muitas vezes. E aí o Espírito Santo de Deus, enquanto eu pensava, veio a 3ª vez. Porque eu passava na sala, de vez em quando, dava uma olhada para ver se ela estava lá. Se aquele monte de DVD estava lá. Queria trazer o DVD de outro lugar, de uma outra casa e botar para fazer. Ver, o Espírito Santo falou o seguinte comigo: se você investir a metade do tempo que você investiu vendo essas novelas, eu vou te fazer viver coisas incríveis. Eu vou fazer você ver o sobrenatural sobre a tua vida. Eu vou tratar com você. E essas coisas nos confrontam. E essas coisas têm por objetivo, logicamente, que o Senhor não quer ficar apontando na nossa ferida, ou botando o dedo na nossa ferida, ou apontando a nossa dificuldade. É porque o Senhor nos ama tanto, que na verdade Ele quer que a gente se achegue a Ele. A verdade, Ele quer que a gente entregue o governo, a direção da nossa vida a Ele. Ele não quer me envergonhar quando Ele faz isso. Ele não quer me constranger. Mas Ele quer que eu ande perto dEle. E a gente precisa pensar nessas verdades. Eu creio que o Senhor anda à procura de pessoas que queiram um pouco mais longe com Ele. Pessoas que queiram sonhar com Ele. Pessoas que queiram sonhar com o Seu reino. Investir mais tempo nele. Investir mais tempo nas coisas do Seu reino. Priorizando o Seu reino. Que é exemplo de Moisés. Do comportamento de Moisés. Que a gente possa também ter isso em métrica da nossa vida. Onde Moisés, depois de conseguir o que queria, de pedir ao Senhor para enviar o anjo, de pedir que o Senhor tratasse com ele, desse direção, e aí ele consegue tudo que ele queria. Aí Moisés, eu imagino o seguinte: Moisés vai ficar tranquilo, porque recebeu tudo que precisava. Moisés fala o seguinte: se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. O que Moisés queria era a presença do Senhor, não era o que o Senhor só poderia fazer para ele. Talvez como Maria, que quando Jesus vai visitar a sua casa, ela não abre mão para ficar aos pés do Senhor. O Senhor tem nos confrontado, meu irmão, a viver uma vida mais próxima dEle. O Senhor tem nos confrontado a que essas verdades, de alguma forma, tragam um renovo na nossa vida. Amplie a nossa visão. Que nós possamos amadurecer a nossa fé, amadurecer o nosso raciocínio, amadurecer a nossa visão nesse processo de busca com o Senhor. Que é exemplo de Oséias, no capítulo 6, no verso 3, que ele fala o seguinte: que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Prossigamos. Independente o quanto você já conheceu, independente da maturidade da sua fé, que você continue a querer conhecer mais, que você continue a querer se envolver mais, de uma forma progressiva, e que essa busca em relação ao reino seja algo incessante na sua vida. E que você possa avaliar o quanto você tem caminhado para o Senhor. Lamentação de Jeremias 3,40 fala que examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Que essa seja a sua métrica e a minha métrica de vida. Vamos colocar de pé para orar ao Senhor. Eu queria que você estivesse orando nesse momento. Eu queria que você pudesse pedindo ao Senhor para checar as suas intenções, checar quanto e como você tem lidado com Ele. A exemplo de um casamento ou de uma relação de pai e filho, quando você vai fazer uma avaliação, existe a sua avaliação e existe a avaliação da outra parte. Nesse momento, talvez tenha avaliação sua em relação ao reino, mas tenha do Senhor em relação a você. Eu queria que você estivesse orando nesse momento e pedindo ao Senhor: Deus, avalie como está as minhas prioridades em relação ao Senhor. Como eu tenho buscado o Senhor. Como tem sido o meu processo de busca com o Senhor. Eu sei que o Senhor quer tratar com nossas vidas. O Senhor nos ama tanto. Nos trazer para mais perto. Na verdade, o que Ele quer é nos ter ao seu lado. Ele quer que de alguma forma Ele quer participar das nossas decisões. Ele quer que nossos dias sejam envolvidos com Ele. Seja, Senhor, de alguma forma, que Ele seja o Senhor da nossa vida.
de alguma forma interfira no nosso posicionamento, no nosso agir, no nosso pensar, no nosso falar. Que todas essas verdades possam estar ecoando no teu coração. Eu vou estar orando pela vida das pessoas que precisam vencer alguma guerra, alguma batalha, algum desafio. Que talvez essas portas da insegurança, seja na área profissional, seja na área do casamento, seja na área do relacionamento familiar. Se tem alguém que está sendo incomodado por isso e quer entregar ao Senhor, eu queria no seu lugar, mesmo onde você está, que você estivesse levantando a sua mão, que eu vou orar por você. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode abaixar. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus, nós estamos diante do Senhor, humildemente pedindo ao Senhor que o Senhor ouça as nossas preces, as nossas súplicas. Nós sabemos que às vezes nos falta fé, às vezes nos falta coragem para poder entregar todas as nossas demandas ao Senhor, todas as nossas necessidades ao Senhor. Mas nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar com essa pequena fé que temos. Que nós possamos, ó Deus, em momento de tensão, em momento de dificuldade, em momento de guerra, em momento de instabilidade, nós possamos mirar os nossos olhos no Senhor. Nós acreditamos que o Senhor é o único que pode resolver toda e qualquer questão na nossa vida. Muitas pessoas levantaram a mão porque creem que estão entregando esse problema ao Senhor. E essas pessoas precisam, ó Deus, que o Senhor olhe por elas. Precisam que ao saírem daqui, que recebam, Senhor, tudo que elas estão tendo expectativa no Senhor. E eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor possa olhar por cada questão, seja na área financeira, na área familiar, na área espiritual, ministerial, ó Deus. Que haja uma provisão do Senhor sobre a vida dessas pessoas que sinalizaram com suas mãos levantadas, que precisam, e até mesmo por outras que não levantaram a mão, talvez por constrangimento, mas que o Senhor também olhe por elas, ó Deus. Nós queremos dizer que nossos olhos não vão estar mais nas circunstâncias, que nossos olhos vão estar mirados no Senhor, que nossos olhos vão estar voltados para o Senhor, e que nós vamos estar com as nossas expectativas de solução no Senhor. Nós cremos que as soluções das nossas questões, dos nossos problemas, vão vindo do Senhor. E por isso nós estamos aqui pedindo ao Senhor. Mas que também, ó Deus, que é exemplo de Moisés, de Davi, que nossa busca não seja apenas uma busca interesseira no Senhor. Nós queremos é muito mais do que isso. Nós queremos, e eu sei que o Senhor quer com nós, é uma intimidade maior. O Senhor quer participar mais da nossa vida, das nossas decisões. E nós queremos dizer que nós também queremos esse relacionamento com o Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe algum dos meus irmãos que nesse momento está fraco na fé. Que às vezes, Senhor Deus, até conhece essa teoria, mas tem dificuldade de colocá-las em prática. Mas eu creio no Senhor. Creio que o Senhor é um Deus de aliança. É um Deus que cuida de nossas vidas. Que teus olhos estão voltados também para nossas vidas. Que haja, Senhor Deus, renovo, encorajamento, novos propósitos. Que pessoas saiam daqui com acordo com o Senhor. Acordo de maior busca, de maior, Senhor Deus, santidade, de maior tempo de dedicação com o Senhor. Eu oro ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, agora eu gostaria de ver a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Binon
e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.